Parece que os nigerianos estão entendendo que o governo só pode te dar o que ele já tirou de você antes. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuída. Uma série de saques em prédios públicos e armazéns de alimentos foram observados naquele lugar que os estatistas gostam de chamar de Nigéria. Os problemas dentro do território nacional já são agonizantes em várias áreas e a insatisfação é inevitável. 2 semanas antes, uma onda de protestos contra a violência policial explodiu por todo o país, levando mais de 10 mil pessoas só na capital, Lagos, a tomarem as vias da cidade. Os manifestantes saíram às ruas para protestar contra a conduta abusiva do chamado Esquadrão Especial Anti-Roubo, SARS na sigla em inglês, uma unidade da força policial criada em 1992 visando combater casos de roubo e crimes violentos e que hoje é acusada justamente de extorsão, tortura, chantagem e assassinato de pessoas inocentes. Realmente parece que qualquer continente encontramos exemplos que demonstram a truculência que o braço armado do governo possui, usando justamente a lei, entre aspas, para legitimar essas ações. O estopim da revolta se iniciou após 2 agentes da SARS retirarem 2 homens de um hotel que estavam hospedados na capital Lagos e atirar em um deles. O que se sucedeu foi uma onda de relatos semelhantes de pessoas distribuídas por todo o território nigeriano, o que fez com que milhares ocupassem as ruas do país nos dias seguintes. Celebridades do mundo todo até mesmo compartilharam a hashtag #EndSARS em apoio ao movimento. Entre elas, Kanye West, o cantor nigeriano Wizkid e o jogador de futebol inglês Marcus Rashford. Após as primeiras manifestações, o governo anunciou em 11 de outubro que a unidade seria dissolvida. O presidente nigeriano prometeu logo no dia seguinte ao anúncio que os agentes acusados sofreriam investigações pelos atos que tenham cometido. Mesmo com este aceno, a população geral não se acalmou, já que a corrupção policial vai muito além das unidades espalhadas pelo país, começando do oficial que aborda as pessoas na rua até o alto comando das forças de defesa locais, podendo chegar até autoridades de nível nacional. Basicamente a mesma coisa que vemos aqui em Brasil, particularmente aqui no Rio de Janeiro. Além disso, a situação de fome e desamparo ainda é alimentada pelo calamitoso status econômico vivido pelos nigerianos. Sendo o país mais populoso da África, a Nigéria passa por uma crise econômica e social, chegando a níveis muito preocupantes. Segundo os últimos dados do Escritório Nacional de Estatísticas, o desemprego geral atingiu o maior número na última década, chegando a 27% da população ativa, dentre os quais 34% são de jovens, uma população que mais da metade é composta por pessoas de menos de 30 anos. Nesse último sábado, saques massivos em edifícios do governo, bem como em armazéns, ocorreram nas cidades como Jos, na parte central do país, e Ede, no sudoeste. Milhares de pessoas saquearam alimentos que deveriam ter sido distribuídos pelo governo nos meses de março e abril, logo que a quarentena foi imposta pelo governo local, mas não foram distribuídos. Durante o confinamento nós passamos fome e eles esconderam a comida, disse um morador de Jos indignado. Que tipo de governo nós temos? Somos fracos, muita gente está passando fome. Um outro morador carregando sacos de alimento, nos quais havia o aviso "Não venda, governo da Nigéria", caminhava pela estrada que levava a um dos armazéns dizendo: "Esconderam toda a nossa comida desde o início do confinamento, que ocorreu no final de março. Todos os preços aumentaram. Como vamos sobreviver?" Um saque do mesmo tipo parou a cidade de Ede na sexta-feira e em Calabar. Residências de políticos também foram atacadas por manifestantes, enquanto que, na mesma noite, na capital econômica do país, Lagos, a tranquilidade permaneceu intacta até o governo decretar toque de recolher para conter os protestos das últimas semanas. A Força Policial da Nigéria informou nesse sábado que o inspetor-geral Mohamed Adamu ordenou a mobilização imediata de todos os recursos para conter a violência, a destruição e saques realizados pelos que eles chamam de criminosos disfarçados de manifestantes. O interessante é que se fosse uma manifestação com as mesmas pessoas em prol do governo, eles seriam considerados atos democráticos, como muitos analistas internacionais constantemente dizem na mídia tradicional. O país africano, que é o maior produtor de petróleo do continente, também sofre aquela velha história de apostar totalmente em uma única fonte de geração de riqueza, numa
economia que impõe barreiras diretas e indiretas ao empreendedorismo. Nos últimos 10 anos, a indústria de petróleo chegou a responder por 80% das receitas do Estado nigeriano. Porém, no último ano, essa porcentagem caiu para 50% apenas. E a previsão para o período pós-pandemia é de um decréscimo de cerca de mais de 80% da receita atual, algo muito parecido ao que ocorreu na Venezuela. A população das áreas mais populosas sofre igualmente com o resultado da inteligentíssima filosofia de confiar ao governo os cuidados com o meio ambiente, algo que ainda enche os olhos de muitos jovens que seguem a agenda do ambientalismo mainstream. Em 50 anos, o derramamento de óleo e derivados produzidos mesmo com a eficiente fiscalização do Estado foi capaz de poluir uma região de 70 mil km² de pântanos, riachos, florestas nativas em áreas de mangue no sudoeste da Nigéria. Tornaram a mesma um dos lugares mais poluídos do mundo. O ar de muitos lugares próximos é repleto de fuligem escura, provinda dos campos de exploração, que deixariam os críticos do tão odiado fracking boquiaberto em choque por semanas a frio. A indústria petrolífera nigeriana é composta de um conjunto de empresas multinacionais, como a Shell, ExxonMobil, Chevron, Total, Eni, em aliança com a estatal Nigerian National Petroleum. Como todo bom governo forte e intervencionista que se preze no continente, e por que não dizer no resto do planeta, a corrupção sistêmica é galopante, e apesar das inúmeras tentativas populares de tentar levar as pessoas e o governo à justiça, pedindo reparação pelos danos causados à saúde pública, nada parece acontecer. Processos são iniciados, demoram anos, mas a mesma desculpa que nós temos aqui do outro lado do Atlântico, conhecemos muito bem, é enfiada goela abaixo da população. Estamos averiguando as denúncias e prometemos resolver esses problemas com o máximo rigor da lei. Seria cômico se não fosse igualmente trágico. Para acalmar um pouco as massas, órgãos do governo sempre criam programas de revitalização e despoluição das áreas mais afetadas, muitas vezes com auxílio até das mesmas empresas amiguinhas do governo. Porém, assim como aqui, o caso lá permanece sempre a mesmo há décadas, assim como verificamos aqui no Rio Tietê, Pinheiros de São Paulo, Baía de Guanabara e Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio. O posto de supremo líder do Estado nigeriano é ocupado por um presidente de centro-esquerda do partido que carrega um nome muito interessante de All Progressive Congress, que em tradução para o português significa Congresso de Todos os Progressistas. Quanto ao papel do Estado nas intervenções do dia a dia na sociedade, o partido do presidente Muhammadu Buhari, ex-militar, que inclusive atuou como líder da coalizão que governou o país após o golpe militar de 1983, é uma espécie de filho de um casamento entre o MDB e o Prona, tendo bandeiras bem diversas que, por um lado, são idênticas ao centrão daqui, por outro lado, incluem patriotismo, nacionalismo econômico, intervenção estratégica do governo no mercado, protecionismo e outras mazelas que qualquer austríaco consegue rebater com uma simples argumentação de uma frase. É visível que um Estado tão onipresente esquece a receita básica para atingir o mínimo de desenvolvimento econômico, mesmo tendo tanta quantidade de recursos naturais a seu dispor. Nada de liberar a diversificação da economia, nada de facilitar o empreendedorismo e permitir que o mercado formado pelos indivíduos construa um horizonte mais promissor para si. O que traz riqueza a uma sociedade é comércio, é troca de mercadoria por dinheiro, não é tesouro, não é nada que seja tirado do solo. Comércio é o que gera riqueza. A visão libertária sobre mais essa desgraça num continente já tão destruído pelo dirigismo e socialismo estatal é tão óbvia após todos os fatos expostos aqui que não precisamos repetir nenhuma frase clichê já dita em outros vídeos, tampouco tentar demonstrar que quanto mais Estado, mais corrupção, mais pobreza, mais fome, mais caos social, mais autoritarismo, menos liberdade. A obviedade é tão clara quanto a consequência de olhar diretamente para o sol num dia ensolarado. Desde o início dos protestos na Nigéria, estima-se que pelo menos 69 pessoas tenham morrido, a maioria civis. É algo infinitamente trágico. É a velha frase, é loucura querer resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual, atribuída já a diversas personalidades na história, mas traz uma reflexão muito pertinente para o momento em que vivemos. Não estamos nós exatamente fazendo o mesmo de sempre, esperando um resultado diferente, a cada vez que tentamos consertar os problemas do mundo usando a mesma ferramenta velha chamada de governo, mesmo enxergando que são indivíduos e interações livres que geram o progresso objetivo e o bem-estar que usufruímos em sociedade. Tentativa e erro é a regra que a evolução pressupõe para que algo saia de um estado imperfeito para algo mais próximo da perfeição. Passamos milênios tentando usar essa mesma ideia baseada na autoridade
realidade de uns poucos sobre muitos, com diferentes definições, mas todas com graus mais ou menos carregados de coação. Todas as vezes, sem exceção, essas tentativas falharam. Quantas vezes mais é preciso falharmos para que realmente fique evidente que não são os atores o problema, mas o sistema no qual esses se apoiam que é falho? Por isso fica a dica, a ordem não nasce da coação. Na verdade, ela é concebida pela liberdade, a busca dela é mais importante do que a própria vida. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Éder Sena, escrito por J. Fernandes e revisado por JJ Liber, narrado e produzido por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!